Olá, meus queridos, eu espero que estejam todos bem. Como prometido em sala de aula, esse é o primeiro de uma sequência de vídeos, não sei quantos, não vou dizer agora quantos porque eu não sei, que vão tentar resumir as duas primeiras aulas do nosso curso, tá? Vai ter só um conteúdozinho, aquela parte das referências absolutas, quem estava com a gente na aula 2, na segunda aula, que foi no sábado 28. Esse conteúdo ele vai ser gravado num outro vídeo, tá? Que aí não vai ser um vídeo destinado a vocês, vai ser um vídeo que vai ser geral pro meu canal, tá? Mas aí fiquem tranquilos que eu vou botar um link para vocês. Vou ficar aqui ou não, tá? Às vezes eu vou sumir, vou ficar no cantinho, que a estrela do vídeo é o Excel, né? Vou abrir o Excel, vou mudar aqui a gravação para a gravação do meu computador para a gente começar a abordar os conteúdos que foram vistos nas duas últimas aulas. Bom, agora aqui com nosso desktop, né? Tem um roteirinho aqui do lado, o professor precisa dessas coisas. Vamos abrir o iniciar e o programa, o Excel. Tá? Primeira tela que vocês têm quando vocês abrem o Excel, sem vocês estarem abrindo nenhum arquivo de vocês, não deram duplo clique em nenhum arquivo, então ele não abriu direto aquele arquivo. Ele abriu, tá? Ele tem uma relação dos arquivos mais recentemente usados e tem umas opçõezinhas aqui de modelos. Eu nunca usei esses modelos, pessoal, sinceramente. Talvez até sejam interessantes. Eu nunca vivia, tá? E você tem a opção de navegar no computador procurando os arquivos ou de iniciar uma pasta de trabalho em branco, que é o que a gente vai fazer agora. Vou maximizar ela, tá? E aí, vamos explorar, não sei se vocês fizeram curso de Word, mas um pouco do que a gente tem na janela do Word, a gente também tem na janela do Excel, tá? A gente tem a barra de título, tá? As barras com as faixas de opções, a faixa de opção referente a cada uma daquelas opções que a gente tem selecionada lá em cima, tá? E a partir daqui que começa a ficar um pouco diferente, que a gente tem essa barra aqui, que lá no Word não temos, é a barra de fórmulas, tá? Já vou explicar ela com maiores detalhes. E aqui embaixo a barra de status, que tem aqui algumas informações. Ela vai trazer algumas informações à medida que a gente for usando, a gente vai destacá-las, tá? Sempre que houver uma coisa interessante lá na barra de status, eu vou chamar a atenção de vocês. E aí a nossa área de trabalho do Excel, tá? O Excel, ele é um software de planilha eletrônica. Qual é a diferença? Você olha para o Excel, é um grande tabelão, Flávio. Mais ou menos. Planilha eletrônica é um tipo de documento que você, além de poder escrever, você pode escrever texto comum, você pode escrever também fórmulas e o software vai calcular valores para as fórmulas que você escreve. Então, não é só texto, entendeu? Aqui você vai entrar com dados e eventualmente com fórmulas que vão calcular valores que você deseja, tá certo? Quando a gente estiver trabalhando com fórmulas, vocês vão ver que o resultado da fórmula vai aparecer aqui na planilha, certo? Mas a fórmula vai continuar aparecendo aqui na nossa barra de fórmulas, tá? O que eu vou destacar também na barra de fórmulas? A caixa de nomes, que é onde a gente vê em que célula que o nosso ponteiro de célula está parado. E, eventualmente, vai mostrar também os nomes dos intervalos e das células que a gente aplicar. Você tem um botão X que cancela a edição que você está fazendo na célula. Daqui a pouco a gente vai ver as edições de células. Um que confirma e um que chama um assistente de funções que permite que você escolha a função que você vai usar na sua fórmula. Devagar, que afinal de contas isso é conteúdo mais para frente. Tá legal? E aí a gente tem nossa área de trabalho. O Excel, o arquivo Excel, ele a priori, não vamos entrar nas exceções agora,
O arquivo do Excel vai ser uma pasta com várias planilhas, tá? Cada planilha vai ter 16.300, falando da versão mais atual do Excel, tá? 2019, lá nos nossos computadores do Senac. Eu aqui no meu computador eu uso o 365. Em algum momento do vídeo, vou tratar um pouco mais sobre os sabores de Excel que você pode ter no seu computador. Cada planilha vai ter 16.384 colunas, tá? Nomeadas com letras. Mas, Flávio, não existem... Não existem 16.000 letras. Ok, então quando acabarem as letras, a gente vai ter combinações de letras, tá? Até chegar na última coluna, essa XFD. Caramba, Flávio, como é que você foi tão rápido para o final da linha? Eu posso me mover usando as barras de rolagem ou com o teclado com as setas direcionais. Se eu usar Ctrl, eu vou para as extremidades. Então eu dei Ctrl, seta para a direita, eu fui para o final da minha linha. Se eu der Ctrl, seta para a esquerda, eu vou para o início da linha. Se eu der Ctrl, seta para cima, eu vou para o início da coluna. E se eu der Ctrl, seta para baixo, eu vou para o final da coluna, linha 1.048.576. As linhas numeradas, tá? Quando eu falar em linhas e colunas, eu quero que vocês prestem um pouquinho de atenção para diferenciar o que é a coluna do que é a guia da coluna. A guia da coluna, as guias das colunas e as guias de linhas são essas informações aqui, tá? É onde aparece o nome da coluna e o nome da linha. Tá legal? A interseção entre cada linha e cada coluna nós chamamos de célula, tá? Que é onde a gente vai colocar os nossos valores. Tudo bem? Vocês reparem que à medida que eu mudo de célula, aparece aqui o endereço da célula aqui na caixa de nome. Quando nós formos editar as nossas fórmulas, nós vamos inicialmente nos referir às células pelo endereço delas, que é composto pela letra ou letras da coluna e pelo número da linha. Tudo bem? Diferente do Word, onde a referência de onde você está escrevendo é o cursor, aquele tracinho vertical que fica piscando, ele já vai aparecer para a gente. Mas, a título de referência no documento, a nossa referência no documento é esse quadradinho aqui, que nesse momento está posicionado na célula I8. Tá? E que de agora para frente nós vamos chamar de ponteiro de célula. Tá? É ele que mostra qual é a célula que está selecionada, qual é a célula que vai receber um dado quando a gente começar a digitar. Tá? Ele pode, inclusive, se estender por várias linhas e por várias células, num intervalo contíguo. Repara que quando você seleciona, eu estou usando para selecionar essa cruz branca. Deixa eu abrir aqui a lupa. E eventualmente eu vou me recorrer a ela. Tá? Esse quadradinho aqui é o ponteiro de células. Ele é a sua referência na planilha. Se você tiver várias células selecionadas, ao invés de clicar numa célula para selecionar só aquela célula, eu vou clicar e sem soltar o botão no mouse, eu vou arrastar o meu mouse e eu vou selecionar o intervalo contíguo de células. Repara que no intervalo selecionado tem uma que não aparece em vídeo contraste. Por quê? Porque é a que vale de referência. Poderia ser qualquer uma no meio do intervalo. E se eu começasse a digitar, ficaria nela o que eu estou digitando. Tá legal? Flávio, que coisa estranha. Você consegue navegar no intervalo sem usar as setas? Que a seta desfaria a seleção, certo? A seta desfaz a seleção. Então a gente pode navegar dentro do intervalo selecionado com a tecla Tab do seu teclado e com a tecla Enter. E se você segurar a tecla Shift, elas fazem o caminho contrário. Tá legal? Outra coisa legal de aprender, tá? Especialmente quem gosta de se virar com o teclado, já falei para vocês que setas
direcionais movimentam o nosso ponteiro de célula pela planilha, ok? E Ctrl seta leva ele para o início, para o final da linha ou para o início, para o final da coluna, dependendo da seta que você usar. Se você quiser movimentar o ponteiro de célula selecionando a planilha, é só você segurar a tecla Shift enquanto você movimenta. E aí você consegue fazer seleções de células, tá bom? Uma coisa diferente do Excel para o Word é que no Excel você consegue fazer seleções contíguas. Então, por exemplo, eu consigo selecionar esse intervalo aqui e, segurando a tecla Ctrl, selecionar um outro intervalo. Você soltei o botão no mouse, clico de novo e seguro, continuar arrastando. Então, vocês vejam, eu consigo fazer uma seleção não contínua com o Excel. Pode ser útil para selecionar um conjunto de colunas, um conjunto de linhas que você queira fazer uma formatação diferente da formatação das que não estão selecionadas. Isso pode ser útil para vocês. Tá legal? Vamos falar um pouco, deixa eu só dar uma olhadinha no nosso roteiro. Então, entrar no Excel, layout da tela de início, layout do novo arquivo, faixa de opções, barra de formas, barra de status, a planilha, guias de linhas de colunas, as células e como a gente representa a célula, ponteiro de célula, movimentação do ponteiro com o teclado e o formato de ponteiro do mouse, isso é importante. Então quero selecionar essa célula aqui que tem um textinho e vou dar uma ampliada com a lupa para vocês terem uma noção clara do que eu estou fazendo. Então como eu já falei para vocês, essa cruz branca você usa para selecionar. Selecionar o quê? Selecionar células, uma ou várias, posicionar seu ponteiro de células, onde você quer começar a trabalhar. Tá legal? Se você apontar o seu ponteiro do mouse para a borda do ponteiro de células, ou mesmo para a área que está selecionada, repara a mudança no formato do seu ponteiro de células. Agora ele voltou ao formato de setinha com essa cruz de setas. Esse é um formato que você usa para mover o seu dado. Tá? Então, se eu agora clicar e sem largar o botão no mouse e mover o meu mouse, repara, eu estou levando aquela região selecionada para outra área da minha planilha. Ok? Se nessa operação eu segurar a tecla Ctrl do teclado e soltar o botão no mouse antes da Ctrl, obviamente, eu vou fazer uma cópia. Tudo bem? Show de bola. O que mais é importante a gente falar sobre os formatos do ponteiro do mouse? O ponteiro do mouse, quando você aponta na divisão entre duas guias de coluna ou duas guias de linha, ele assume esse formato de dupla seta, tá? Você vai usar o ponteiro do mouse nesse formato para ajustar a largura da coluna ou a altura da linha. Tá legal? Então você pode colocar na largura que você quiser, tá certo? Deixa eu só fazer mais alguma coisinha aqui, daqui a pouco eu vou comentar sobre isso também. E se você der um duplo clique na divisão entre duas colunas, aqui nas guias de coluna, repara no que o Excel faz. Ele autoajusta. Deixa eu dar. Vou aumentar aqui o texto. O que o Excel faz? Ele autoajusta aquela coluna ao valor mais largo que está preenchido nela. Então repara que eu posso estar com a coluna mais larga e quando eu aplico um duplo clique na divisão entre as duas colunas, ele ajusta a coluna para a largura do maior texto que está ali naquela coluna, tá certo? Isso vale tanto para a coluna quanto para a linha. Deixa eu aqui puxar aqui essa linha, tá vendo que a linha está maior do que o necessário. Vou dar um duplo clique nela, tá? O Excel autoajusta. O Excel também faz alguns autoajustes, às vezes quando você está digitando. Se você mexe na formatação do texto, o Excel ele costuma fazer o autoajuste, tá legal?
Ele às vezes não faz. E aí aparece um monte de hashtags, né? Que a primeira vista o aluno vai achar que é algum erro. E não, na verdade, o que o Excel está fazendo é indicando que naquela coluna ele não autoajustou e o valor ali dentro está maior do que cabe naquela coluna. Tá certo?